Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de algoritmos numéricos. Na aula de hoje, a gente vai dar início ao nosso estudo sobre interpolação polinomial. Vamos começar com a interpolação linear. Então aqui, vamos começar explicando o problema. Eu tenho aqui o meu plano cartesiano. Meu objetivo é o seguinte: vou ter dois pontos, x0, y0 e x1, y1, e eu desejo interpolar esses dois pontos utilizando um polinômio interpolador P1 de x, que é uma reta que passa por esses dois pontos. É o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então está aqui a nossa figura. Vamos fazer o seguinte: nosso objetivo é encontrar esse polinômio interpolador P1 de x, que obrigatoriamente tem que passar pelos dois pontos, x0, y0 e x1, y1. Então a nossa função f de x, que vai aproximar os pontos entre x0, y0 e x1, y1, vai ser uma reta P1 de x. P1 de x igual a A0 mais A1 vezes x. Então agora o nosso problema mudou. A gente agora tem que encontrar quem são os coeficientes A0 e A1 dessa reta que define P1 de x. Está aqui o nosso polinômio interpolador e a gente pode utilizar as seguintes condições. Eu sei do seguinte, que P1 de x0 é igual a y0. Como é que eu sei disso? Porque essa é a condição que o meu polinômio tem que passar pelo ponto x0 e y0. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que o polinômio ele precisa passar por x1, y1. Então P1 de x1 é igual a y1. Somente a gente está expressando as condições do nosso problema. Daí, eu posso substituir este P1 de x, eu posso substituir x0 na minha função para P1. Está aqui a minha função para P1, que é essa reta aqui, A0 mais A1. Eu só vou substituir x0 aqui no lugar de x e x1 aqui no lugar de x também. E expressar essas condições dessa maneira que está aqui abaixo. Então, para P1 de x0, eu vou ter A0 mais A1 vezes x0 igual a y0. Para P1 de x1, eu vou ter A0 mais A1 de x1 igual a y1. Esse sistema aqui eu posso colocar na forma matricial. É super simples de fazer isso. Vai estar aqui o nosso sistema na forma matricial. Essa matriz multiplicada por esse vetor vai ser igual a esse outro vetor aqui. Como é que eu sei que está certo? Eu faço a multiplicação. Primeira linha da matriz, vezes o vetor coluna. 1 vezes A0 vai dar A0, mais x0 vezes A1 vai dar A1x0. Igual a primeira linha aqui do meu vetor, y0. Então a primeira equação está correta. Fazendo a multiplicação da segunda linha da matriz pelo vetor, vai ser 1 vezes A0, mais A1 vezes x1, é o que está aqui, igual ao meu y1. É o que está aqui também. Então eu só coloquei esse sistema nessa forma matricial. Daí eu posso fazer, utilizando a eliminação de Gauss, aplicar a eliminação de Gauss aqui nessa matriz. Eu vou fazer o seguinte: eu percebo que o meu pivô é esse número 1 aqui. É o primeiro número aqui na minha diagonal principal dessa matriz. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou subtrair dessa segunda linha a primeira linha. Então vai ser uma vez a segunda linha menos uma vez a primeira linha. Então, aqui eu começo com 1 menos 1 vai dar igual a 0. Depois eu vou para x1. x1 vezes 1 dá x1 menos 1 vezes x0, x0. É o que está aqui abaixo. Conservo o meu vetor coluna, A0, A1. E eu faço a segunda linha menos a primeira linha. Vai dar y1 menos y0. É o que está aqui. Apliquei aqui a minha eliminação de Gauss. Daí eu já fico com um valor de A1. A1 vezes x1 menos x0 vai ser igual a y1 menos y0. Basta passar x1 menos x0 dividindo, eu tenho o valor de A1. Daí surge que o meu A1 é y1 menos y0, x1 menos x0. Tenho o valor de A1. Da primeira equação para y0, eu posso expressar o valor de A0. Vou ter A0, passo A1 mais A1 vezes x0 subtraindo o meu y0. Vou ficar aqui A0 é igual a y0 menos
x0 vezes a1. Esse termo aqui eu passei para o outro lado subtraindo. Então fiquei aqui com uma expressão para zero, função de a1. A1 a gente já sabe o que é esse valor aqui que a gente acabou de encontrar. Para finalizar, eu posso substituir isso na minha expressão para o polinômio interpolador P1. P1 é quem? A0 mais A1 vezes x. A0 a gente já tem que é y0 menos A1 vezes x0, que a gente acabou de encontrar, mais A1 vezes x. Percebam o seguinte, essa parcela aqui eu tenho A1, nessa parcela aqui eu tenho A1. Eu posso colocar A1 em evidência e ficar com x menos x0. Então vou ter y0 mais A1, x menos x0. E aí, para finalizar, eu só substituo aqui o valor de A1, que a gente encontrou. Então, meu polinômio interpolador P1 de x vai ser o y0 que está aqui fora, mais A1 a gente já encontrou, que é y1 menos y0, sobre x1 menos x0, e o x menos x0 que está aqui fora multiplicando. Então, a gente encontrou a nossa equação para o nosso polinômio interpolador. Basta substituir aqui o valor de x, os valores de x0, y0, x1 e y1 já são conhecidos do problema. E daí a gente tem, né, o nosso P1 função de x. Então agora vamos fazer um exemplo. Vou fazer um pequeno exemplo. Eu preciso calcular P1 de 0.2 e P1 de 0.3. E aí o meu exemplo ele vai me dar os valores. Meu x0 é 0.1, meu y0 é 1.221, x1 é 0.6 e y1 é 3.32. Para esses valores, o meu P1 ele tem que ser esses valores aqui. P1 de 0.2 é 1.64, P1 de 0.3, 2.06. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar aqui o Python. Né? A gente está no Jupyter Notebook. A vantagem é que a gente pode escrever, né, scripts do Python diretamente aqui no nosso Jupyter Notebook. Basta começar colocando quem é x0, quem é y0, x1 e y1. Todos esses valores são dados aqui no nosso exemplo. Já são dados aqui do exemplo. E aí a gente define a nossa função polinômio interp, que é a função que vai retornar P1 de x. Então ela recebe x0, recebe y0, recebe x1, y1 e o valor de x que eu quero interpolar. E aí ela vai retornar P1 função de x, que é justamente o que a gente achou. y0, aquela fração y1 menos y0 sobre x1 menos x0, multiplicando x menos x0. Foi o que a gente acabou de encontrar, né, para o nosso P1 função de x. Daí a gente calcula, né, o nosso P1 para x igual a 0.2. Tem que dar 1.64. Então o nosso P1, aplicando a função polinômio interp, eu vou ter passar os valores x0, y0, x1 e y1 para x igual a 0.2 e depois printar utilizando a minha função print. Esse %g aqui ele vai ser substituído pelo valor de P1 que eu acabei de calcular para x igual a 0.2 na hora que eu for fazer o print. E por fim, eu faço a mesma coisa para x igual a 0.3, passando aqui na minha função, né, polinômio interp, x igual a 0.3. E printo da mesma forma. Vou apertar aqui Ctrl Enter. O Python calculou aqui para mim no meu script o valor de P1 para x igual a 0.2 é 1.64. Bateu aqui com o valor do exemplo, até a segunda casa decimal, desconsiderando, né, os erros de arredondamento e truncamento. E o segundo valor, P1 de x igual a 0.3 é 2.06. Também bateu aqui com o meu valor até a segunda casa decimal. O valor aqui do exemplo até a segunda casa decimal. Ok? Então, né, esse é um pequeno exemplo de como utilizar a interpolação linear. Na próxima aula, a gente já vai desenvolver um algoritmo para fazer a interpolação linear de pontos ao longo de uma função. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.